Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e permaneça conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, obrigado por todo mundo que colocou ontem aqui no devocional de ontem a cidade de onde está falando. Glória a Deus por onde essa mensagem tem passado e glória a Deus pelos frutos que ela tem dado. Eu quero ler com vocês no Provérbios capítulo 26, o versículo 2, para nós iniciarmos o nosso devocional. Olha o que diz: como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Vamos lá mais uma vez? Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Eu quero aproveitar esse ponto para fazer um comentário sobre um tema que costuma ser muito polêmico, confuso, mal entendido em nosso meio, que é a questão da maldição hereditária. Tiago, existe maldição hereditária, sim ou não? Claro que existe. A própria Bíblia traz trechos sobre isso. O tema do nosso devocional não é isso, mas eu quero abrir esse parêntese aqui. Mas eu penso que a maldição hereditária ela é mal compreendida no que diz respeito à hipervalorização que nós damos a ela. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que uma maldição pode alcançar até a terceira ou quarta geração da vida de alguém. E isso é algo muito sério. Se você carrega uma maldição, por qualquer motivo, muitas vezes, o motivo dessa maldição é uma vida pecaminosa, sem arrependimento, isso pode alcançar a tua posteridade, até a quarta geração, ou seja, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Mas o mesmo texto que fala que a maldição pode alcançar até a quarta geração, também diz que a bênção pode alcançar até a milésima geração. Gente, olha a diferença de proporção. A maldição pode alcançar até a quarta geração. A bênção pode alcançar até a milésima geração. Então eu creio sim que maldição hereditária existe, mas eu penso que ela é hipervalorizada. E por que isso acontece? Na minha opinião, porque é muito mais fácil se colocar como vítima de uma maldição hereditária do que assumir a responsabilidade pelos seus pecados. Vou repetir. É muito mais fácil se colocar como vítima de uma maldição hereditária do que assumir a responsabilidade pelos seus pecados. Embora a maldição hereditária seja real, o que nós vemos numa maldição de contexto familiar é o pecado sendo repetido de geração em geração. Então, como esse pecado ele traz determinado dano, se ele for repetido, ele vai trazer esse dano para essas pessoas que repetem, pais, filhos, netos, e aí a coisa vai sendo construída. Por exemplo, dá um exemplo bem prático aqui. O alcoolismo é algo que atinge algumas famílias, e você consegue ver em algumas famílias que todo mundo, pai, filho, netos, tios, sobrinhos, todo mundo vai se envolvendo ali com o alcoolismo. E claro que ali tem questões espirituais, questões culturais, questão de ambientes, né? Ou seja, a criança já vai crescendo naquele ambiente onde se viciaram de consumir demais bebida alcoólica, é normal, tem tudo isso. Tem também as questões sociais, uma série de coisas. Mas é claro que essa pessoa ela vai ter um ambiente que favorece a isso. E o vício, qualquer vício, gente, em qualquer coisa, estou utilizando aqui o exemplo do alcoolismo, mas qualquer vício ele vai trazer problemas para o ser humano. Nós falamos ontem aqui no devocional sobre o princípio da moderação. Então, às vezes, até uma coisa que é lícita, eu utilizei o exemplo de assistir uma partida de futebol, quando se torna um vício, aquilo vai trazer um dano. Entende? Então, o ciclo pecaminoso, o ciclo de coisas desregradas, vão trazer consequências profundas para quem praticar. Aí a pessoa fala assim, não, Thiago, porque tem uma maldição na minha família. Então, eu vou te dar a letra agora. Como é que você faz para quebrar uma maldição espiritual ou uma maldição de qualquer sorte? Você precisa se colocar debaixo do sangue de Jesus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1,
que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, debaixo do sangue de Jesus, toda maldição é quebrada, entende? Então, quando você se coloca apenas como vítima de uma maldição hereditária e não entende que existe uma saída para isso, que é o arrependimento, que é entregar a sua vida para Jesus e ter Jesus como Senhor da sua vida, você perde a oportunidade de se ver livre deste ciclo vicioso e começar um ciclo virtuoso. Eu sempre falo isso quando eu comento sobre abusos no seio familiar. Às vezes você veja uma família que era profundamente desestruturada e você cresceu com raiva do pai, da mãe, dos tios, de alguém, enfim, que te prejudicou muito, ou que não cuidou de você como deveria cuidar. Mas quando você tem noção desses descuidos, você tem a oportunidade de não repetir. Então, já que você sabe que isso te fez tão mal, a partir de agora você vai encerrar esse ciclo vicioso e vai começar um ciclo virtuoso. Como tomar uma decisão, a partir de agora eu vou fazer diferente. E o que é que esse versículo vem dizer? Que a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Ou seja, quando você está debaixo da bênção de Jesus, quando você está revestido, lavado pelo sangue de Jesus, a maldição ela não tem como pousar em você. Por quê? Porque o preço da condenação e do pecado Jesus já levou na cruz. Então alguém lança uma maldição. Gente, imagina comigo, pensa comigo aqui. Futebol é o esporte mais popular do mundo e também do Brasil. Copa do Mundo, o planeta inteiro para. O Brasil ele tem duas opções na Copa do Mundo. Ou ele ganha, ou qualquer outro resultado que não seja ganhar a Copa. É uma tragédia sem medidas aqui, né? Uma proporção surreal aqui no Brasil, né? Perder a final, todo mundo vai ser execrado. Se perder nas semis, se perder nas quartas, se perder nas oitavas, se perder a primeira fase, se não ganhar, vai ser crise total. A mídia toda vai cair em cima dos jogadores, dos técnicos, da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. E você imagina quantas palavras de maldição são ditas nas arquibancadas e nas casas sobre aqueles jogadores que estão ali e não ganharam a competição. Milhões e milhões, gente. Imagina aí um brasileiro revoltado porque o Brasil perdeu. Ele xinga o cara, ele xinga a mãe do cara, a família do cara, ele amaldiçoa até a 1000ª geração daquele cara. E aí você pensa, então, Tiago, essas pessoas que estão expostas, elas vão ser amaldiçoadas profundamente, porque elas estão recebendo ali palavras, e palavras têm poder no mundo espiritual, estão recebendo ali do mundo inteiro. Só que a maldição sem causa, ela não encontra pouso, é um princípio espiritual, entende? É por isso que um atleta super famoso, ele pode ser amaldiçoado pelo mundo inteiro. Se não tiver uma legalidade espiritual para aquela maldição, ela não pega. Agora, Thiago, como é que essa legalidade acontece? É quando nós nos colocamos, quando nós estamos em pecado. E aqui tem um conceito muito interessante para a gente entender. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecados com S no final. Pecados com S no final é uma soma de atos isolados, né? Então, dois pecados já é plural, então serão pecados. Mas estar em pecado é diferente de cometer um pecado. Você pode cometer pecado em ações, em palavras ou em pensamento. Dito isso, é muito difícil que você passe um dia inteiro sem pecar, seja em atitudes, em palavras ou em pensamento. Nada, um pensamento pecaminoso ali, alguma coisa no dia. Todos nós pecamos, todos os dias ou quase todos os dias, ok? Mas estar em pecado é estar no estado de rebelião, onde você sabe que está fazendo algo errado, mas não há um arrependimento no seu coração. Você já está endurecido, você não aceita a correção de Deus, você não aceita a direção de Deus. Você continua naquele estado de rebelião contra a lei de Deus. Assim você está em pecado. Essa pessoa é como uma pessoa que abriu a porta da sua vida para qualquer um entrar. Nesse caso, o pecado. E o pecado entrando, ele vai fazer o estrago. Ou seja, neste caso específico da pessoa que está em rebelião, a maldição ela consegue pousar na vida da pessoa. Por quê? Porque existe uma legalidade, porque existe uma entrada ali. Então, se você está em pecado, Deus está falando com você e Deus dá tempo para você se arrepender, você não se arrepende, daqui a pouco você vai começar a ver as consequências de maldição na sua vida por conta daquele pecado. Se você não se arrepende daquilo, isso pode inclusive se espalhar pela sua geração, trazendo danos a elas.
Mas em contrapartida, quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo, o sangue de Jesus, a Bíblia fala isso, gente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não adianta alguém simplesmente falar mal de mim, alguém simplesmente fazer uma obra de feitiçaria contra mim, porque isso não vai encontrar pouso, porque maldição sem causa não encontra pouso. Quando você está debaixo do sangue de Jesus, essas maldições não tem como entrar na sua vida. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Eu quero ler agora o versículo 11 do capítulo 26, que diz o seguinte: como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo... Perdão, sumiu aqui da tela, gente. Voltou. Assim o tolo repete a sua insensatez. É engraçado que esse exemplo do cão voltando ao seu próprio vômito, ele está lá no livro de Judas, no próximo do Apocalipse. A carta de Judas não é o Judas Iscariotes, é outro, né? Está na carta de Judas, e Judas fala disso, né? Pessoas que são como um cão que voltam ao seu vômito, ou seja, voltam às antigas práticas. Obviamente o vômito é uma reação fisiológica onde o seu corpo está expulsando algo que não foi bem digerido, que não deveria estar ali. Então, até um mecanismo de defesa do seu corpo. Ou seja, voltar ao vômito diz respeito à pessoa que voltou para tentar ingerir algo que já lhe fez mal. Quem está entendendo? Fala devagar agora. Voltar ao vômito é como falar de alguém que volta a ingerir algo que te fez mal. Olha o que diz. Como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Eu vi uma definição esses dias, bem interessante, um pregador, ele falava assim: a experiência, ela só é experiência quando você passa por algo e aprende. Se você passou por uma situação e aprendeu com ela, aquilo se torna uma experiência. Se você não aprende com aquela situação, aquilo é só um problema que vai voltar na sua vida porque você não aprendeu com ele. Entende? Então, experiência é quando você passa e aprende pela situação. Tem gente que cai no mesmo erro o tempo todo. Por quê? Porque ele não aprendeu com aquele erro. Normalmente, quem aprende com o erro não torna a cair nele. Então, quando você volta a cair naquele erro, mostra que você ainda não aprendeu o que aquela situação poderia te ensinar. Então, da mesma forma, é o tolo que repete a sua insensatez. É por isso que tem gente que quebra a cara, aprende, melhora, cresce na vida. Já outras pessoas quebram a cara e nunca aprendem. A tendência é ela quebrar a cara novamente. É como um aluno que perde de ano, tem que repetir o ano, e aí por ele não estudar melhor, não se dedicar mais, ele não passar na prova, ele vai perdendo constantemente ali, ó. Aí perde um ano, 2, 3, 4. Ele vai atrasando a vida estudantil dele porque ele não aprendeu as lições que aquela fase tinha para lhe ensinar. Então nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos de vez em quando parar e olhar na sua vida e olhar na nossa vida quais são as situações onde nós estamos batendo cabeça. Nem todo bater cabeça diz respeito a um erro. Não estou falando disso. Tem coisas que realmente você precisa permanecer naquilo até a coisa frutificar. Mas é necessário fazer essa avaliação, porque é aí que você vai saber se você precisa permanecer naquilo, perseverar naquilo, mesmo que nesse momento não esteja frutificando, ou se aquilo está te ensinando algo para você fazer um reajuste, sabe? Eu sempre costumo falar da diferença entre o teimoso e o perseverante. O perseverante é aquele que permanece tentando, mas ele tem a cabeça aberta para aprender o que a situação tem para lhe ensinar. Então ele persevera, mas ele está sempre aprimorando aquilo que ele faz para conseguir frutificar. O teimoso é aquele que também persevera, mas não aprende as lições. Então ele faz as mesmas coisas e a tendência é ele ter os mesmos resultados. Entende? Então o teimoso ele não aprende com a situação. E a Bíblia nos chama a atenção para nós evitarmos sermos esse tipo de insensato que repete as mesmas coisas, e a Bíblia usa até esse exemplo tão dramático, né? tão nojento, por assim dizer, que é o cão voltando ao seu vômito, é o cão voltando àquilo que te fez mal, porque ele não entendeu que a razão dele passar mal foi aquilo que ele ingeriu. Então ele vai ingerir de novo, e a tendência, obviamente, é ele passar mal novamente. Receba esse alerta do céu, meu irmão, minha irmã, assim como Salomão deixou para a gente há milhares de anos atrás. E para encerrar aqui o nosso devocional de hoje, eu quero ler os versículos 23
a 26. Versículos 23 a 26. Olha o que diz aqui. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. O seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, a sua maldade será exposta em público. Interessante aqui esse exemplo do verso 23, quando ele compara palavras suaves escondendo um coração perverso com a camada de esmalte que cobre um vaso de barro. Eu sempre cito aqui, gente, em Provérbios, que é até uma metodologia bíblica, que no livro de Provérbios ele vai citando coisas novas e relembrando coisas anteriores. E essa é uma boa forma de aprender na vida. Sempre acrescentando coisas novas, mas relembrando, revisitando os fundamentos, as coisas que nós aprendemos lá atrás. E essa parte, esse trecho de Provérbios, nos fala para nós termos cuidado com as palavras das pessoas, porque algumas palavras suaves podem estar escondendo intenções perversas. Eu nem preciso explicar muito isso aqui, né? Talvez você viva isso no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, com seus amigos. Você percebe que tem alguém que está usando palavras bonitas, mas que as intenções delas no coração é perverso. Então, como é que você faz para se proteger disso? A sua métrica de frutos da vida da pessoa precisa ser as atitudes. Olhar para as atitudes dela. Pelas atitudes que você percebe de fato o coração. Teve até um provérbio que nós lemos aqui no nosso devocional, que diz assim, que até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes, né? Então, não digo para você desacreditar de qualquer palavra, mas você tem um filtro sobre quando a palavra de alguém está muito distante da prática de vida dela, né? Você vê que já tem algo diferente ali. Então, não meça as pessoas apenas pelas palavras que ela fala, porque muitas vezes a pessoa tem a habilidade de escolher as palavras para tentar transparecer algo, mas o fruto de vida, as atitudes, é que realmente vão revelar quem aquela pessoa quem aquela pessoa é. E isso vai nos livrar de muitas roubadas, de muitas situações ruins, principalmente vai nos livrar de decepções. Você só se decepciona com alguém que você tem uma expectativa, correto? Ok? E muitas vezes essa expectativa ela nasce porque alguém te deu uma palavra bonita, uma palavra que você precisava, uma palavra que encaixou com a sua vida. E aí, lá na frente, quando você vai conviver com a pessoa, ver os frutos dela, você se decepciona. Por quê? Porque o que revela de fato o coração não são apenas as palavras, é a atitude. Tiago, mas a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Perfeito. Mas uma pessoa que é muito inteligente, ela pode se valer das palavras, de escolher as palavras, de falar bem, para buscar ocultar o coração. Mas as atitudes dela nunca enganarão. As atitudes dela sempre vão evidenciar de fato quais são as intenções desse coração. Amém, gente? Recebam esses 3 conselhos de Provérbios capítulo 26 e eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua direção, Senhor. Eu te peço a tua luz, a tua visão espiritual sobre nossas vidas. Pai, abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a discernir, a perceber, a entender a vida com os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo e faz também um comentário aqui de qual parte de Provérbios 26 que mais chamou a atenção no seu coração. Pode ser um dos versículos que eu comentei, pode ser também um outro versículo. Tiago, eu li em casa aqui, um outro versículo me chamou muita atenção por causa disso, disso e disso. Pode compartilhar também, é bênção pra gente, cada comentário que recebemos aqui nas nossas transmissões, tá bom? A gente se vê por aí, shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.